aqui, ó. Cara, essa música Ó, lembra que eu vamos tava ver se estudando você isso. conhece essa, ó. A hora chegou, eu senti, ainda não sei se vou subir ou esperar o Pai decidir. O que eu fiz, sei que errei, mas consegui palavras de um rei em meu viver, no meu coração. O céu vai se abrir, o sol vai se abrir. Todo mundo perde. Mas de mim, eu não ouvi. Vou adorar, glorificar quando Cristo aqui regressar. Eu quero subir, vamos subir. Pai nosso que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez, vamos estudar a Tua Palavra. Nós vamos estudar um pouco do livro de Apocalipse, você sabe como é difícil para a gente compreender, então nós pedimos que o Senhor esteja aqui, nos dê sabedoria, que o Senhor ilumine o nosso coração, que essas palavras possam ser um refrigério para a nossa alma, que nós possamos aplicá-la em nossa vida. Esteja conosco nesse estudo, é o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 Bom, pessoal, começando mais um estudo aqui de Apocalipse com Rick Sherry, nosso professor Patrick Amaral. Amém. Fala aí, para Patrick. responder, me perguntar. Como vai ser o tema de hoje? O nosso tema hoje é as 7 igrejas do Apocalipse. Oh my God! Como eu Lembrando, falava, lembrando, se você caiu aqui de paraquedas, vai assistir o primeiro episódio do estudo, tá bom? Pra você ficar assim, ligado. Isso aí, bora aí. Bom, como eu tinha falado, algumas pessoas que eu não sei quem, pegou de má fé o meu livrinho, não sei quem foi ainda. Então eu tive que pegar outro, que é o do Bíblia Fácil. Então vai estudar por ele aqui, se vocês quiserem uma folha para vocês anotar. As 7 igrejas do Apocalipse. Não sei se vocês sabem, mas o número 7 na Bíblia, ele é um número tem um significado muito importante. Ele indica plenitude. E tem vários exemplos do número 7 na Bíblia. Tem 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 trombetas, e por aí vai. E hoje a gente vai estudar as 7 igrejas do Apocalipse. E se você for parar para analisar, todos esses 7, eles estão interligados um com o outro. Então cada período ele significa alguma coisa. Assim como, por exemplo, essas 7 igrejas, elas também estão ligadas com os 4 cavaleiros do Apocalipse, que a gente vai estudar mais para frente, que é muito interessante você ver a junção dos dois. E no estudo de hoje, se você ver lá em Apocalipse capítulo 1, João ele começa com a ordem para ele escrever as visões que ele recebe em um livro. E aí os capítulos 2, aliás, ele recebe a ordem de escrever as visões dele e enviar as cartas. E aí o capítulo 2 e 3 que registram essas cartas que ele enviou para as igrejas. E ele enviou 7 cartas, só que lá na Ásia, que era a área que ficavam essas igrejas, tinham muito mais do que 7 igrejas. Aqui você tem 2 exemplos, que era a igreja de Colossos, dos Colossenses, a igreja de Mileto. Então não tinha só essas 7 igrejas que a gente conhece, tinha mais.
Mas como Deus ele é tão sábio e tão inteligente, ele escolheu as 7 igrejas a dedo, porque ele sabia que essas 7 igrejas ia representar cada período que o povo dele ia passar, né, durante a história. E a gente vai estudar a primeira igreja, né, que é a igreja de Éfeso. Vocês sabem quais são as 7 igrejas, sem olhar aí? Éfeso, Esmirna, Sem olhar. Pergámono, Nossa, eu lembro que eu subi de costa. Pérgamo. Laodiceia, Pegas. É pega? Pérgamo. Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Laodiceia. Então vai. Igreja de Éfeso, vamos lá. Apocalipse 2, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Sabe que Éfeso me lembra? Efésios 8. Ai, ai. Tá. Ó, aqui no estudo que eu estou usando, ele dividiu. Então, cada período, cada igreja vai ser dividido com apresentação, com um elogio, reprovação, um conselho e uma promessa. Tá? Vocês foquem nas promessas de todas as igrejas, que no final vai ser importante vocês lembrarem das promessas. Fechado. Deixa eu abrir aqui. Quem achou aí pode ler, por favor. Efésios 2, Apocalipse 2, aliás, 1 ao 7. Que susto. Do 1 ao 7? Isso. Meu Deus. Presta atenção, Carta precisa à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conversa na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os haste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o teu favor, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem, essa é a igreja de Éfeso. Lendo, né, esses versículos aí, qual foi a apresentação da igreja de Éfeso? Eu vou falar aqui desse primeiro, só para vocês terem uma noção de como vai ser as próximas. É as próximas vocês que vão responder. Então, é da igreja de Éfeso, a apresentação que João traz é: conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros. Essa é a apresentação da igreja de Éfeso. O elogio, que é a igreja de Éfeso, ela é a igreja perseverante. É a reprovação: abandonaste o primeiro amor e as primeiras obras. O conselho que ele dá é: arrependam-se, e a promessa que ele faz é que eles comerão da árvore da vida eterna, se eles se arrependerem. Ok? Então agora nos próximos aí vocês prestem atenção, porque vocês que vão responder. E aqui, ó, traz umas explicações também, ó. Éfeso, uma igreja vitoriosa. A cidade de Éfeso estava situada na costa ocidental da Ásia Menor. Possuía um grande porto que funcionava como uma porta de entrada da província romana da Ásia e ponto de partida para a rota comercial. Sua localização era privilegiada, talvez por isso tenha recebido o nome Éfeso, que significa desejável. Era uma cidade adornada com formosos templos e sede do culto à deusa Diana.
culto este altamente imoral, com ritos orgíacos de fertilidade. O apóstolo Paulo visitou várias vezes esta igreja e Timóteo, discípulo de Paulo, provavelmente era o pastor dela nos dias de João. A presença destes líderes ajudou na manutenção de uma doutrina pura e zelo missionário. Foi um período de grande crescimento para o Evangelho. E o período profético da igreja de Éfeso, ele se inicia no ano 31 a.C. e vai até o ano 100 a.C. A igreja de Éfeso, ela representa o período da igreja cristã, que vai do ano 31 até o ano 100 a.C., que foi mais ou menos a data que João morreu. Foi entre esse período aí. E foi uma época de pureza doutrinária, grandes avanços evangelísticos. Contudo, a profecia já falava de um abandono de um primeiro amor e da necessidade de arrependimento. Esse primeiro período, então, foi aquele período em que os discípulos eles saíram e eles pregaram para todas as nações. Foi quando Jesus disse: ide pregar para todas as nações. E foi o período em que a igreja mais cresceu. No outro estudo que a gente estava fazendo antes, primeiro que a gente fez lá ele tem um especificado, eu acho que eles batizaram mais de... foi milhões de pessoas, eu não lembro, eu acho que foi 5, 3 milhões de pessoas por aí que eles batizaram naquela época. Nossa. Então foi o período que a igreja trabalhou muito. Só que a profecia já dizia que também seria o período que eles abandonariam o primeiro amor e que eles iam precisar se arrepender. Ok? Ok. Essa é a igreja de Éfeso. Agora a igreja de Esmirna. Apocalipse vai ser todo o capítulo 2, verso 8 ao 11 agora. Hoje? Pode. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ok. Qual foi a apresentação da igreja de Esmirna? A blasfêmia. Não. Não? A apresentação é o que ele começa falando. Ah, Sobre Ao anjo da igreja de ressurreição. Esmirna escreve. Aí depois descreve a apresentação. Aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, tornou a viver. Foi... faz as seguintes afirmações. Essa é a apresentação. Sim. E o elogio, Foi rico. rico. Era uma igreja rica, da Esmirna. E a reprovação? Blasfêmia. Não. Não? Não. Oxi. Mentira. Não, eles se declaravam Sim. judeus. A igreja de Esmirna ela não tem nenhuma reprovação. E o conselho? O conselho? Quem tem ouvido, ouça. É esse? Não. Continua. Quem tem ouvidos, ouça e que o Espírito diz às igrejas. O vencedor Não, de mentira. nenhum modo É o verso de cima, o verso 10. Final do verso 10. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso. É o conselho que ele dá. Se fiel até a morte. E a promessa? O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Isso, exatamente. Então, apresentação, disse o primeiro. Apresentação, não vou falar não. Elogio. Conhece as tuas tribulações, sei que tu és rico. A reprovação não tem, o conselho é ser fiel até a morte. E as promessas, a promessa que ele fez é que não sofrerá dano na segunda vinda. Esmirna, uma igreja perseguida. A palavra Esmirna vem de mirra, um suave aroma adocicado.
É possível que essa igreja tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Esmirna era pobre em riquezas deste mundo, mas ativa no trabalho. Daí vem as riquezas. Sofreu muitas perseguições. Policarpo, que foi consagrado bispo nesta igreja pelo próprio João, sofreu martírio em 168 a.C. Milhares de cristãos foram aprisionados e mortos, mas outros surgiram para ocupar esses lugares. Os sofrimentos que suportavam levavam os membros de Esmirna para mais perto uns dos outros, de seu Redentor. Seu exemplo dado em vida e diante da morte era um constante atestado à verdade. Onde menos se esperava, muitos perseguidores eram convertidos e alistavam-se no exército de Cristo. O período profético da igreja de Esmirna foi do ano 100, que foi o período que João morreu, até o ano 313 depois de Cristo. E eu não sei se vocês perceberam, lá no verso 10, ele diz assim, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. De acordo com o princípio dia e ano de Apocalipse, a gente vê que esses 10 dias eram quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Que foi exatamente o período que a igreja, do período de 303 até 313, que foi quando esse imperador Diocleciano ele começou a perseguição contra os cristãos. Até o ano 303 até o ano 313. Ok? Certo. E aí depois, 313, foi quando o imperador Constantino ele assina um edito de tolerância de Milão, não sei se vocês já ouviram falar, e ele dá liberdade ao culto. Né? Aí os cristãos naquele período não eram mais eles não eram mais perseguidos. E além disso, ele também devolveu tudo as riquezas do que aquele outro imperador ele tinha confiscado antes. Então vamos para a próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês estão entendendo tudo? Sim, sim. Até agora Beleza. tá tudo ok. Então vamos lá. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Verso 12 ao verso 17. Ah tá, já tinha lido. Presta atenção, hein, para vocês poderem responder. Então lá. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Como que é que faz? Pérgamo. Pérgamo. Você é mineira. Pérgamo. Pérgamo. Que estranho. Lá, igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada enfiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conversas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Antipas. É isso mesmo, né? Antipas. Minha testemunha, meu fiel, e qual foi mortos entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Nicolaitas. Portanto, arrependei-te e, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito bom. Então vamos lá. Qual foi a apresentação da igreja de Pérgamo? A espada afiada de 2 gumes. Isso, exatamente. E o elogio? Elogio.
Gente, ele tá muito quieto. Ele ficou Tá muito quieto, né? vendo a primeira coisa. O elogio foi. Não negastes a fé. A igreja que não negou a fé. A reprovação que ele teve, que a igreja teve. Essa foi do. Nessa parte aqui, ó. De comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Isso. Então eram as doutrinas ruins, que eram aqueles santos pagãos, deuses pagãos, Doutrina de Balaão, né? também. Mas a doutrina Doutrinas ruins, que eram os deuses pagãos, Balaão e os outros. Balaão. Balaão, me lembro da jumenta de Balaão. Isso é outra coisa. Então é doutrinas Por ruins isso que lembra e a prostituição. Confundi minha cabeça. Ok? Balaão Doutrinas aqui, ruins né? e prostituição. E o conselho, Quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor que darei o maná esse escondido. não é o conselho. Não, isso é promessa, Portanto, né? arrependei-te, e Isso. se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada Tá bom. da minha. Arrependa-te, arrepende. Então o conselho foi para que eles se arrependessem. E a promessa, Dá o maná ao vencedor. o maná, exatamente. E uma coisa muito interessante E que a questão da pedrinha aqui? Mas que eu ia falar agora. Uma coisa muito interessante desse versículo é que ele fala da questão dessa pedrinha branca. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente chega no céu, nós seremos salvos, cada um de nós, além da gente ter o nosso corpo transformado de incorruptibilidade e imortalidade, a gente vai receber uma pedrinha branca, igual eu tô falando no verso, tem essa pedrinha branca, a gente vai ganhar um novo nome. Então você não vai se chamar Brian, você não vai se chamar Retiel, Esteio, feio. Nossa, invejosa. Eu não vou falar nada. não vou chamar Patrick. Breno, Então a gente lá vai ter um nome que só a gente vai saber, entendeu? Um nome dado pelo próprio Deus. Vocês têm que prestar atenção nos versos, porque eu tô Mas perguntando aqui, isso você não não- tá sabendo responder. Só a gente que vai saber o nome? Aqui, a princípio diz que no momento lá sim, agora eu não sei se com o passar do tempo, aí cada um vai saber o nome do outro. Mas o que dá a entender pelo verso, não. Acho que vai ser só a gente mesmo. Lá a gente vai saber. Só se você salvo. Amém, irmão? Entendeu? Então vocês prestem atenção nos versos aí pra vocês saberem responder aqui. Né, gente? Olha, a igreja de Pérgamo era uma igreja popular. Pérgamo significa altura ou elevação, pois a cidade, construída pelos gregos, estava numa elevação de 300 metros acima do nível do mar. É dito que lá, entre aspas, onde está o trono de Satanás. Após a derrota para os persas, os sacerdotes da Babilônia fugiram para a Ásia Menor e fixaram-se em Pérgamo. Ali continuaram a promover os ritos de sua religião politeísta. E os elementos deste culto místico foram transferidos para Pérgamo e depois para Roma. Foi assim que, quase imperceptivelmente, os costumes pagãos ingressaram na igreja cristã. Entretanto, a igreja perseguida, que foi o período de Esmirna, que a gente viu antes, não houve conformidade com o paganismo. Todavia, quando cessaram as perseguições, que foi com 313, no Edito de Tolerância de Milão, o cristianismo entrou nas cortes e palácios reais, perdeu a simplicidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Esse período aqui foi o período que Satanás, antes ele tinha perseguido, né, os cristãos. Aliás, não, mentira. Isso aqui vou falar depois, que tem mais a ver com outro período. Então, por enquanto é isso. É a igreja de Pérgamo, né, historicamente é isso. E agora é no período profético, foi de 313 até 538. 538 a.C. Pérgamo representa a igreja cristã de quando após a queda de Roma Ocidental, sai de cena o imperador e surge o papado. Então foi quando antigamente quem mandava em tudo eram os imperadores. Aí quando a Roma Ocidental caiu lá no ano 476, né, aí surgiu o poder do papado, quando os papas começaram a mandar. Em 1533, Justiniano, imperador de Roma,
havia declarado ser o Papa, cabeça de todas as igrejas. Em fevereiro de 538, após a expulsão de Roma da última tribo antagônica do papado, os ostrogodos, deu início ao período de supremacia papal, que, segundo a profecia, deveria durar 1260 anos. Que é um período muito conhecido, né? 1260 anos, que a gente vai ver agora. Ok? Ok. Então essa aí é a igreja de Pérgamo. Agora vamos para a igreja de Tiatira. Do verso 18 até o 29, né? Isso. Deixou o maior verso para mim. Ok. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regará e as reduzirá aos pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe e ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Igreja de Tiatira. Então agora, qual foi a apresentação? Quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Isso. O elogio. A fé, as obras e o amor. Isso. A perseverança nas obras. Sim. E a reprovação. Foi da Jezabel a doutrinas também. Sim. É quase igual à igreja de Esmirna. Que é a prostituição e idolatria a ídolos. Não é de Pérgamo. Pérgamo. É Pérgamo. Pérgamo. Que Verdade. fala de Pérgamo, doutrinas. sei, Pérgamo. E o conselho? Pra Não. É esse aqui, ó, o vencedor que guarde Não. até o fim. O conselho é para eles conservarem o que eles têm lá no verso 25. verdade. Não somente conservar o que tem. Promessa? Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras. Vou dar autoridade sobre as nações. Isso, autoridade sobre as nações. Então, o elogio foi a perseverança na obra de Deus, a reprovação é a prostituição, idolatria a ídolos, o conselho, conservar o que tens, e a promessa é a autoridade sobre as nações. Autoridade sobre as nações. Vocês lembram das outras promessas? Não, né? Lembro. Qual que é? Não, Maná. Que é de qual igreja? Tiatira. Não, Tiatira é essa, né? É de Pérgamo. Ó, Esmirna. é Pérgamo, né? Pega esse cavalo, Zodíaco. Então,
Ah, é porque combina. Ó, a primeira promessa da igreja de Éfeso: comer da árvore da vida. Aí vem a igreja de Esmirna: não sofrerá dano algum na segunda vinda. E o período, e depois a igreja de Pérgamo, não Pégaso, é o Maná. E essa é a autoridade sobre as nações. Isso, autoridade sobre as nações. Então guarda aí, que depois vocês vão precisar disso para vocês entenderem o final do estudo. A igreja de Tiatira era uma igreja apostatada. A palavra Tiatira significa sacrifício de contrição. A cidade foi construída por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Era uma cidade famosa por fabricar tecidos. Lídia, a quem Paulo encontrou em Filipos, era evidentemente representante de uma dessas fábricas. Eu lembro dela, quando a gente estudou as viagens de Paulo. Está lá em Atos 16, 14. E o período profético dessa igreja, assim como foi os maiores versículos até agora, também é o maior período de uma igreja, até o momento, que foi de 538 até 1517 a.C. Então Tiatira representa o mais longo período da igreja, que deu-se início em 538, que foi o início da supremacia papal, que a gente viu na igreja de Pérgamo. E o interessante é que essa igreja de Tiatira, ela fica no meio das 7 igrejas, ela é a 4ª igreja. Então ela fica no meio, né? Praticamente, seriam 8 para ser no meio exato, mas ela é considerada que fica no meio, e é por isso que eles dizem que essa igreja foi a igreja da Idade Média. Então a igreja de Tiatira foi o período da Idade Média. O significado do nome Tiatira, que é sacrifício de contrição, representa adequadamente o período da história da igreja em que a fé simples foi mudada por meio de apostasia, ou sacrificada, sendo substituída por obras e penitências. Foi um período difícil para a igreja, pois lentamente foi se afastando da pura doutrina de Cristo e assimilando os dogmas e tradições do paganismo. Então foi um período em que antes as pessoas elas acreditavam que para ser perdoadas, elas tinham apenas que crer, elas ter fé em Jesus, se arrepender, confessar os seus pecados para Deus e que elas seriam perdoadas. Agora, durante o período da igreja de Tiatira, foi o período em que eles começaram a trocar esse costume por obras e penitências. Perder a essência, né? Isso, foi começando a perder a essência da primeira igreja. E a gente vê que desde da igreja de Pérgamo, Satanás mudou a estratégia dele. Antes ele queria perseguir todos os cristãos, ele queria matar eles, e ele achava que assim ele queria conseguir parar a obra. Mas aí depois ele mudou a estratégia. Ao invés de ele querer matar todo mundo, que ele viu que quanto mais pessoas ele matava, mais cristãos apareciam, ele resolveu infiltrar dentro da igreja e começar a apostasia de dentro da igreja. É como se ele tivesse começado uma guerra civil dentro da igreja. E também é que fala que este período testemunhou uma forte perseguição, pois no século XII o papado criou o pior dos seus estratagemas, não sei que palavra é essa, que é o Tribunal do Santo Ofício, ou mais conhecido como Santa Inquisição. E milhares de pessoas, eles eram de cristãos, eles eram perseguidos, eles eram julgados e eles foram mortos por isso. Entenderam? Igreja de Tiatira. Yes. E a 5ª igreja, que é a igreja de Sardes. Do 1 ao 6, capítulo 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto
Se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça, e quem o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Então vamos lá. A apresentação. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Só isso. 7 Espíritos e 7 estrelas. Uhum. E qual foi o elogio da igreja? Vigilante e consólida. Não. Está lá no verso 4. Foi poucas pessoas que se contaminaram, porque tem pessoas dignas. Isso, ainda na tinha igreja pessoas ainda. dignas e puras naquela igreja. Isso. E a reprovação? Verso 2. Vigilante e consólida. Não é reprovação. Porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus? Isso. As obras deles não eram íntegras. E o conselho que lhe dá? Guarda e arrependei-te. Isso, E guardar e arrepender-se. E a promessa? Verso 5. O nome no livro da Bíblia. Tá bem. O nome do livro Da Da vida. vida. Isso. Exatamente. Então essa é a igreja de Sardes. E é considerado como uma igreja reformada. A palavra Sardes significa cântico de alegria e também pode significar a que permanece. De fato, havia pouca fé verdadeira após séculos de apostasia e perseguição. Os membros dessa igreja viviam das glórias do passado. O que haviam recebido e ouvido não era lembrado e conservado. Aquele que fora a capital da Itália, capital da Lídia, cobiçada e vencida por Ciro o Grande, estava agora morto. A gente viu até agora que até esse período aqui a igreja de Deus ela foi muito perseguida. Muitos cristãos morreram, né? A igreja começou a se apostatar. Só que agora na igreja de Sardes acontece uma coisa muito boa. Que o período profético da igreja de Sardes é de 1517 a 1798. Então agora, os longos períodos que a gente viu das trevas morais e espirituais da igreja de Tiatira, eles acabaram e agora chegou a hora da igreja entrar em uma reforma. Reforma protestante? A reforma protestante, que foi o período em que muitos homens famosos eles apareceram assim, para a história. Com Lutero, Knox, John Calvino, Zwinglio e outros mais. Eles voltaram, eles trouxeram de volta ao povo de Deus a essência do Evangelho. E foi um marco, né, desse período que foi no dia 31 de outubro. O que aconteceu no dia 31 de outubro? Vocês sabem? Reforma protestante. Não. É uma coisa muito importante para a reforma protestante. O início da reforma protestante. Martinho Lutero Nasceu. pregou lá na igreja de Wittenberg as 95 teses. Ah, verdade. Marcando o início da reforma protestante. Então, o marco do período da igreja de Sardes, que foi o período da reforma, foi em 31 de outubro. Que ele escreveu lá umas paradas que não tinha... Isso, 95 teses e pregou lá na porta da igreja. Ok? Ok. Então vamos lá, a sexta igreja. Já está acabando a igreja de Filadélfia. Não é os Estados Unidos, né? Ou é? Vamos ver. Verso 7 ao 13. Ok. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras,
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, Filadélfia. Igreja de Filadélfia. Qual foi a apresentação dessa igreja? A chave de Davi. Isso, aquela que tem a chave de Davi. Um elogio. É que farei esse... Verso 8. Conheça as tuas obras. As obras. As obras são boas. Continua. As obras, posto diante de ti a porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tem pouca... Obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verdade. Então a igreja de Filadélfia guardava a palavra de Deus e não negava o nome dele. E a reprovação? Foi... Muitas pessoas se declaravam. Não havia reprovação para a igreja de Filadélfia. Ok? O conselho que ele dá... Presta atenção no moleque. Nosso amigo vai falar aqui. Já tá muito quieto. Ele tá muito quieto hoje. Vai, qual é o conselho? Verso 11. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isso, conserva o que tens. E a promessa? Nova Jerusalém. Não. Não, mas eu não terminei de falar. Então vai, termina então, vai. Nova Jerusalém. Verso 12. É você. Bem no começo. Ao vencedor, Oi? Falou aí. Mano, já tô sem óculos, já piora essas palavras. Coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Tá bom, Gravarei tá bom, também. Tá bom. É só até a coluna. Deus. Farei do vencedor uma coluna no templo de Deus. Então a promessa é que o pessoal da igreja de Sardes seria uma coluna do santuário de Deus. Filadélfia, uma igreja reavivada. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. A cidade foi fundada em 150 a.C. A intenção de seu fundador era torná-la centro da civilização greco-asiática e um meio de espalhar a língua e os costumes gregos nas partes ocidentais da Lídia e da Frígia. Por isso alguns chamam de cidade missionária. O período dessa igreja foi de 1798 até 1800 e... Sim. 44. Isso. 1798 até 1844. Peraí. Período de que você falou? Período da igreja de Filadélfia. Só uma coisa. Peraí. Só um negócio aqui. Você sabe o que aconteceu em 1844? Não. Não? Não, nunca ouvi falar. Jesus. Pera só um minutinho. Isso a gente vai chegar.
Mais pra frente. Esse estudo aqui. Não, agora que eu percebi, ó. Lembra que eu tava falando pra vocês que era o período, por exemplo. Isso aqui agora, 1798 a 1844, antes de Cristo. Mas na verdade era depois. Porque esse aqui eles põem uma sigla diferente. A sigla que tá AD, aí eu tava achando que era antes. Eu não sei do que é esse D. Mas agora que eu percebi aqui, porque quando é antes de Cristo, é decrescente. Por exemplo, seria de 1844 até 1798. Agora que eu caí que 1844 é bem depois de Cristo. Então, correção aí, os períodos desde a igreja de Éfeso até a última é depois de Cristo. Sempre foi depois, viu, galera, Ok. que tá escutando aí. Até porque está no Novo Testamento. O Novo Testamento é depois de Cristo. Yes. Então, correção feita, vamos lá. Sempre depois. A igreja de Filadélfia representa o período que vai de 1798, que foi o fim do período dos 1260 anos, que foi o período que os cristãos eles foram mais perseguidos. Que mais para frente a gente vai ver que foi um período profético em que Deus ele disse que ele esconderia a igreja vestiria pano de saco e ficaria escondida no deserto por 1260 dias ou 1260 anos, que seria quando eles seriam perseguidos. E 1260 anos, que foi o período da supremacia papal, né, como eu falei, que eles foram perseguidos, até 1844, que foi o fim do período de que profecia da Bíblia? De Daniel. Qual? Daniel 8, Daniel 8,14, que fala sobre 2.300 tardes e manhãs. Este foi um período notável da atividade na obra das missões cristãs e na distribuição da Bíblia. A Sociedade Bíblica Britânica começou a funcionar em 1804, a americana em 1816, mas foi também um momento de grande interesse no cumprimento da profecia bíblica e do breve retorno de Jesus. Se a gente for comparar, a igreja de Sardes foi quando houve a reforma da igreja. Quando apareceu Martinho Lutero, Dom Calvino, por aí. E eles começaram a reforma, a voltar à essência da igreja. E aqui na igreja de Filadélfia foi quando as pessoas começaram a se interessar mais pela obra missionária e que também fala que eles começaram a se interessar mais pela volta de Jesus. E também foi o período em que houve alguns cumprimentos, alguns sinais dados por Jesus de que a vinda dele estava próxima, que foi o escurecimento da lua, do sol, o escurecimento do sol e a lua vermelha como sangue, que foi no dia 19/5/1780, e a queda das estrelas, que ocorreu no dia 13/11/1833. Então, o final do século XVIII foi o período que eles testemunharam, né? Além desses sinais, eles testemunharam um período em que a igreja estava mais focada numa evangelização. Era uma igreja mais evangelística. Correto? Correto. Entenderam? Não tem nenhuma dúvida até agora? Aí, se você tiver dúvida, escreve aqui nos comentários ou chama a gente no Instagram, @pkamaral, Hit Weasley, Peckman. Peck Amaral, Depois você faz merchan. Hit Weasley e Coloca nos comentários. Se você tiver coragem de perguntar, o Brian terá coragem de responder. Droga, o Brian. Vamos lá. Agora a última igreja. Laodiceia. Vamos lá. A igreja de Laodiceia está no verso 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes:
Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrependete. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau, que reflexão, hein? Pesadão. O versículo 20, muitas pessoas conhecem, é familiar. Esse que bato a porta. E abro. Isso aí. Cara, uma coisa muito boa pra você entender a igreja de Laodiceia, está no música do Jefferson Pilar. Fala exatamente isso que a gente leu. Então, pra quem não conhece, ó, Laodiceia, Jefferson Pilar. Salve, meu grande amigo. Então vamos lá. Qual é a apresentação da igreja de Laodiceia? No verso 14. Estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Princípio da criação de Deus. Yes. Os dois. O que vocês falaram aí. Testemunha real e verdadeira e princípio da criação. E o elogio? As obras. Conheço não. Conheço as tuas obras. Não elogio. Não tem elogio. De Laodiceia não tem elogio. Ele procurando. Nem sabia. Que belo chute. Foi lá no ângulo. A reprovação. Que é morno, né? Cara, essa aqui, ó. Você tem que lembrar do Tadiel. O Tadiel sempre falava isso aqui, ó. Morno é um. O que mais? Eu falei um, você falou outro, filho. Cara, que Verso 15, 16, 17. Morno, miserável, pobre, cego e nu. Isso aí. E o conselho da igreja de Laodiceia? Esquentar uma luz de uma vez. Não. Bom, conselho. Verso 18. Aconselho-te. Tá bem escrito ainda. Ofereça esse conselho. Vai. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha. E compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Yes. Quais são os 3 conselhos? Colírio. Nossa, gente, tá muito... Vestiduras. Comprar ouro refinado, vestes brancas e colírio. Ok? É que eu falo uma, eu espero meu parceiro. Claro. Fala. E agora a promessa A promessa. Você tá no trono de quem? de Deus. Isso. Sentar-se no trono de Deus. Tá aqui, enfim, acertou um. Boa, eita! Eu sei todas. Vamos lá. Laodiceia, uma igreja autossuficiente. Laodiceia foi reconstruída por Antíoco II e chamada Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. A igreja de Laodiceia é mencionada na carta de Paulo aos Colossenses. Ele escreveu: Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ele hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia.
lede-a igualmente perante vós. O texto indica que Paulo teria escrito também uma carta à igreja de Laodiceia, mas essa igreja se perdeu. Então, agora que o período profético é de 1844 até Os dias de hoje. Jesus voltar. Yes. Então, é o período em que nós estamos vivendo. É o nosso período, da igreja de Laodiceia. Laodiceia é a última das 7 igrejas. Ela cobre o período da história da igreja em que o nosso sumo sacerdote celestial, Jesus, leva a cabo seu ministério de juízo logo antes de sua volta em glória. Então foi o período em que Jesus ele deu início ao seu período de sumo sacerdote. Até esse período ele era apenas sacerdote no santuário celestial. Então a partir de 1844 ele passou também a ser nosso sumo sacerdote, juiz e advogado ao mesmo tempo. Embora Jesus esteja no santuário celestial intercedendo e julgando seus filhos, o estado espiritual dos membros da igreja de Laodiceia é de profunda letargia. O Apocalipse os descreve como mornos, e a menos que mude de atitude, atendendo ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, serão rejeitados, ou seja, serão vomitados. Então aqui é aquele período que fala que é morno, né? Se você não é quente nem frio, você é morno. Tá em cima do muro. É, por causa disso eu estou a ponto de te vomitar. Porque é uma coisa morna, ninguém gosta de beber coisa morna. Entenderam as 7 igrejas? Sim. Quais são as 7 igrejas? Sei. Éfeso, Esmirna. Esmirna, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo, Tiatira. Sardes. Tiatira. Tá no qual? Não, vou começar de novo. Vai, fala de novo. Éfeso, Éfeso. Esmirna, Acertou. Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Filadélfia e a última que é Laodiceia. Isso aí, garoto. Tudo bem. E agora a conclusão que a gente chega é o seguinte: chegamos então ao fim dessa jornada de 7 períodos proféticos. Vale a pena relembrar as promessas feitas às 7 igrejas e como, através delas, a graça de Deus restaurará tudo o que a humanidade perdeu. É por isso que eu pedi para vocês lembrarem das promessas. Vocês lembram? Mais Com ou menos. certeza. Não, lógico. Eu não lembro de algumas não. Eu lembro da primeira. Ó, a primeira é o quê? Comida do fruto da árvore da vida. Certo? Da segunda. Não haverá segunda morte. É isso, da vinda, segunda. Da vinda, ó. Depois, terceiro. Não. É na questão do maná, né? A quarta era. Quarta. Mano, era aquela lá. Você lembra? Poder Divino. sobre As nações. As nações. Você foi a quarta, né? Quinta. É na questão do. Estrela do amanhã. Não! Como que era? Calma aí. Mano, é essa. Purificado? vestir de roupas brancas. Purificado. Isso, mesma coisa. A sétima, a sexta, aliás. Sexta, É que a estrela da manhã. Não, do trono? É do trono, Não. Não? Colunas do santuário. Eu nunca vou lembrar. E a sétima. Que é sentado no trono. Isso. Então aqui, ó, isso daqui ele traz uma comparação entre o que o pecado fez e o que a graça de Cristo fez. Primeiro, o pecado lá em Gênesis 3, 22 ao 23, ele privou-nos da árvore da vida. Já no Apocalipse 2, 7, a primeira promessa, a graça nos devolve a árvore da vida. Em Gênesis 2,17, o pecado colocou-nos sob sentença de morte. Já a graça de Cristo, lá em Apocalipse 2,11, dá-nos a vitória sobre a segunda morte. O pecado, em Gênesis 3,19, força-nos a ganhar o nosso pão. E a graça de Cristo, em Apocalipse 2,17, provê para nós o maná escondido. O pecado
em Gênesis 3:24, roubou o nosso domínio. Já a graça, em Apocalipse 2:26, promete-nos poder sobre as nações. O pecado, em Gênesis 3:7, deixou-nos nus. E a graça de Cristo, em Apocalipse 3:5, nos veste de vestiduras brancas. O pecado, em Gênesis 3:23, expulsou-nos da presença de Deus. E a graça, em Apocalipse 3:12, faz-nos colunas no santuário de Deus. Amém. E o pecado, por último, lá em Gênesis 3:19, devolveu-nos ao pó. E a graça de Cristo, em Apocalipse 3:21, coloca-nos no trono de Deus. Amém? Amém. Então esse foi o nosso estudo de hoje, das 7 igrejas do Apocalipse. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha servido para refletir, né, todos esses períodos que a igreja passou, o período que a gente está passando agora, e que a gente possa se lembrar também desses conselhos que eles deixaram para a gente, de que por mais que o pecado ele tirou tanta coisa de nós, a graça de Cristo, mediante a cruz do Calvário, ela vai devolver tudo isso para a gente e muito mais. Amém. E o nosso próximo estudo vai ser o Trono de Deus e o Livro Selado. Uau. Um assunto muito top. Eu quero comentar que na última igreja Laodiceia fala do colírio. Para você que pensa que é colírio, mas é o colírio para os olhos espiritual, certo? Isso aí, Pra gente boa enxergar, observação. abrir nossos olhos espiritualmente, entende? Por causa do pecado, nossos olhos foram fechados. Isso mesmo, a gente não tá enxergando. É isso aí, garotos. Qual é que a que promete a pedrinha branca mesmo? É de A primeira. Tiatira, eu acho. Não, a lembro. primeira. Eu também acho consigo que era olhar. Tiatira. É a primeira. Deixa eu ver aqui. Tiatira na minha cabeça. É a primeira. Éfeso. É a de Esmirna. Segunda. Esmirna. Foi quase. Mas é isso aí. Muito bem, acabamos. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu like aí. Siga a gente no Instagram. Seu Instagram, Hit. Hit WP. Boa. @PecMaral7. E Pec sete com traços. CK. 7 traços. @traços esperança. Boa. 7. E o meu vocês já Meu sabem, né? Rouba 5 minutos da Bíblia. E é isso aí. Vamos orar? Vamos. Lembrando, compartilha aí esse estudo de Apocalipse. Oremos. Hit Wellington vai orar por nós. Oremos. Obrigado, Pai, por mais uma vez estamos aqui, Senhor, encerrando esse estudo que é para falar mais sobre Ti, mais sobre a Sua Palavra. Amém. E que possamos aprender mais, Senhor, cada dia, cada estudo, a colocar isso não só no nosso coração, mas também que a gente possa levar para fora tudo que a gente aprende aqui. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guiar sempre, Senhor. Isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.